E aí, galera, beleza? Hoje eu tô com, talvez, o professor que eu tenha mais trollado na minha vida, né? Num determinado momento, eu combinei com os meus alunos na aula inaugural dele, numa instituição que a gente trabalhou juntos, que quando ele começasse a aula, todo mundo baixasse a cabeça. Perto de casar, ele empolgado dando aula, e eu disse, olha, quem começar a jogar moeda, bolsa casamento, eu vou dar pontos. E os meninos miraram nele, vrá, vrá, né? E eu lembro do Bostas Filmes, ó. Aí no final ele brabo lá com a turma cabeça baixa. Aí o pessoal levantou e fez assim, ó, presentinho do professor Stefano. Foi o professor que eu dei uma voadora num aulão de uma escola evangélica. Ele era o monstro do Enem e eu entrei e dei uma voadora nos peitos dele. Mas é um professor de história muito respeitado, um cara de um conteúdo surreal, um cara que tem a minha admiração e o meu respeito pelo profissional que é. Com vocês, um amigo e um profissional de mão cheia, Luiz Henrique. Boa noite, Stefano. É top estar aqui com você. E a gente já tem longas datas, né? Pelo menos já tem uns 12 anos, eu acho. 12 anos. Por aí, viu? É por aí mesmo. 2013, eu entrei, tu entrou... Logo em seguida, finalzinho de 2013, novembro. Eu entrei em janeiro, verdade. Então já vou fazer 10 anos, né? Tá ficando velho, viu? Ficando eu velho. sempre novo. E aí a gente vê, fora isso, teve alguns aulões, também no colégio, com o público colégio evangélico. A gente fez a despedida de solteiro no aulão. Eita, foi, casamento com a Lala. Lala quase deu um beijo de... Ela vem, viu? Ela vem? Um papo comigo. Como Top. é ser a drag mais famosa do estado que cuida de aulões para pré-vestibulandos. E ela é top. Quase beijou na boca dele, viu, Kelly? Corta essa parte. Foi top ali, o aulão foi top. Vieram as outras coisas. Já trabalhamos junto. Já fui seu chefe, você já foi meu chefe. Já fui seu chefe, você é meu chefe. E a gente ficou nesse bate e volta extremamente legal e interessante. Então, é um prazer estar aqui hoje no podcast do Stefano. Então, é top demais. Vamos pra cima. Vamos pra cima, né? Então já vou começar logo cutucando, viu, cara? História Manda. no Enem. O que é que eu observo? 2020, 21, 2019, 20 e 21, parece que ela começou a dar mais ênfase para filosofia e sociologia. 2022 mudou. Como é que eu entendo a prova de humanas com a ênfase da história hoje no Enem? O que esperar dessa prova em 2023? A gente precisa ter um detalhe assim crucial. A prova de humanas, cada vez mais, ela é humanizada. Não tem mais só aquela questão necessariamente 100% história, que não vai ter nenhuma outra disciplina. Então, a gente precisa entender a primeira coisa. A prova de ciências humanas hoje, ela é uma prova que tem multidisciplinaridade. Ou seja, uma questão de história vai ter filosofia, vai ter sociologia, vai ter geografia. Então isso é muito importante entender. Então fica difícil de você até localizar essa de Isso. história. Quando a gente começa a pegar a prova, eita, vamos lá, o que é só história? Fica difícil. Né? Claro, tem uma que vai ter um ponto mais destacado, história. A geografia ainda destaca mais, quando cai relevo. A parte física de história, a gente percebe automaticamente que é só geografia. A parte física é geografia. Já história, filosofia, sociologia, aí já percebe que é mais unido, mais ligado a essas questões. Então, assim, quem vai fazer a prova de história precisa entender uma coisa. Literalmente, a prova agora, ela tá humanizada, ela tá tudo junto. E já que ela tá tudo junto, né? E a gente vai começar a perceber alguns filósofos, alguns sociólogos, alguns movimentos. Mas quando eu penso nos tops, né? Eu lembro que tem história geral e história do Brasil. Mesmo sendo uma prova que está cada vez mais interdisciplinar, né? Ali aquela mistura das disciplinas. Qual a parte de história geral que geralmente o Enem costuma trazer com mais ênfase, com mais atenção? Stefano, se liga. Hoje, quando a gente pensa na prova de ciências humanas, da parte de história, eu preciso fazer, então, um processo cronológico, tá? Pré-história, história antiga, ali, antiguidade oriental, são temas que caem menos, mas começou a aparecer. Isso é importante. Então, Luiz, o quê?
Sempre pega ali pré-história, aquele processo do sedentarismo, do nomadismo. Por que isso é importante? Entender, estudando pré-história. Porque isso tem uma ligação com o processo de urbanização, as primeiras cidades. Olha agora eu fazendo a interdisciplinaridade com geografia. Então, isso está sendo abordado ultimamente. Quando eu penso em antiguidade oriental, Mesopotâmia caiu, o Código de Hammurabi, recentemente. Então, esses primeiros detalhes da Mesopotâmia, porque é a primeira civilização a ter um grande estado, é a primeira civilização a ter um exército profissional, é a primeira civilização a ter um código escrito, que é o Código de Hammurabi. Então, assim, essas origens dessas coisas fazem, então, que esse sistema seja importante. É como se fosse pegando pecinhas para formar uma sociedade organizada. Sim, isso. Porém, falando em antiguidade, o que mais cai hoje é Grécia. Ah, Luiz, mas o que da Grécia? Principalmente a parte da democracia. Então, o aluno hoje que vai fazer a prova, dá uma dica para você, e olhe para aqui. Você precisa estudar democracia. Iniciando ali em Atenas e até hoje. Vai ver os filósofos que falam democracia, vai ver quais são os assuntos que falam sobre democracia, porque em todas as provas de 2013 até 2021 isso, caiu democracia. Só não 21 e 22, desculpa. De 2013 a 2020, todas as provas caiu falando sobre democracia. A menos 21 e 22. Então, a democracia é um tema que está em todas as provas. E acaba sendo um tema interdisciplinar, né? Sim. Porque você vai estudar isso na filosofia, você vai estudar isso na sociologia e nos impactos, né? Por isso que eu estou dizendo. Então, vai estudar democracia, vai lá em Atenas, entende como é a democracia direta, com as suas contradições, como é que acontece, como ela inicia, vai lá dar uma olhada nisso. E depois vem vendo a sua evolução até o dia de hoje. Né? Porque sempre é um tema recorrente no Enem. Democracia sempre está lá. Roma, quando eu penso em Roma, a parte inicial eu não lembro ter visto, mas a final da República e também o final do Império sempre costuma cair. Atenção, você que está estudando Roma, dá uma olhadinha na religião politeísta romana, até porque ele vai ter uma ligação ali, uma fusão com o cristianismo. Isso aí, essa questão religiosa também é muito bem abordada no Enem. E aí a gente sabe que Roma deixou uns legados pra gente. Ela vai influenciar muito o Ocidente. Então o Enem gosta dessa parte também. Então, ali Roma, história antiga. Sim. E a Idade Média? Idade Média, normalmente a galera não gosta muito da Idade Média, né? Mas também recentemente deu uma quedinha, caiu sobre a questão do feudo, da sociedade feudal. É importante ver os estamentos, ver a pirâmide social do feudo. Religião também, na Idade Média, é muito forte. Por quê? Isso vai envolver filosofia, história muito forte. Né? Luiz, o que é que vai ter na filosofia? Eu vou ter a patrística, eu vou ter a escolástica. São assuntos que são recorrentes também no Enem. E aí tem essa relação com a religião. Então, isso também é um ponto que os alunos precisam prestar bastante atenção na religião medieval. Tá? Outra coisa que eu pude destacar também sobre o medievo é o processo também das reformas. As reformas urbanas, tá? E as reformas também ali do comércio. Então, renascimento comercial, renascimento urbano, são pautas que o aluno precisa prestar atenção porque caiu nos últimos Enem. Inclusive, eu ia perguntar agora, renascimento e iluminismo. Tá. O renascimento, Stefano, agora cultural, esquece o urbano e o comercial. Isso ainda acontece dentro da Idade Média. O renascimento cultural, que a gente pode então caracterizar como um do início, um dos principais temas da Idade já moderna, tem caído pouco. Mas é um tema que a gente tem que dar atenção. Agora, o que difícil está caindo é mercantilismo. É um assunto que normalmente caía muito, né? Mas nos últimos anos, poucas questões de mercantilismo estão aparecendo na prova. Luiz, antes de a gente continuar com a descaracterização da prova do Enem, o que eu devo ou não devo estudar, eu queria entrar no método de aprendizagem contigo. O que é que acontece?
Quando eu oriento o aluno a estudar, nós temos algumas ferramentas que o auxiliam na construção de memória. Então, a gente tem, no caso, mapa mental, a gente tem resumos em tópicos, a gente tem leitura em Savory, que é a leitura que eu mais gosto, por causa do alto grau de subjetividade que as ciências humanas traz na sua essência. Então, eu queria que você refutasse ou trouxesse alguma contribuição nessa parte, mas o que é a leitura em Savory? Eu digo para o aluno o seguinte, vai estudar humanas, então eu vou pegar Segundo Reinado. Eu começo a ler, depois que eu faço a leitura do primeiro parágrafo, o aluno ele precisa, o input, esse aluno ele precisa fechar os olhos e tentar construir o que ele acabou de ler como uma cena de uma novela, de um filme na sua cabeça. Depois que ele lê, constrói o enredo daquele parágrafo na sua cabeça, aí ele vai acima do parágrafo e escreve o que entendeu. Isso, parágrafo a parágrafo. Por quê? Eu tento utilizar a criação do cenário do que ele está estudando para que ele entenda aquele conteúdo mais afim. Mas eu sou de uma geração em que a gente só fazia resumos. Hoje a gente tem mapas mentais. Então, ciências humanas é um pouco mais monótono do que as outras áreas, mas para você, como professor de história, de filosofia, de sociologia e também, né, de geografia humana, né, que o senhor está sempre lá pincelando alguma coisa, como desbravar e construir memória com a história? Stefano, isso é importante. Eu vou agora cutucar o Antônio, eu posso, né? Pode, só um detalhe. É água de coco, viu, Anthony? Mudou o convidado, começou a melhorar, viu? Com você, nem água tinha. O cara acostumado lá no Pontal, não faz nada, pô. Tem que quer luxo, pô. Não tem como não, pô. O que acontece? Por muitos anos, história, acredito que você ouviu isso, sua mãe ouviu isso. Mas meu filho ficou na matéria decorativa, que absurdo. É só decorar. Eita, tu me lembrou de uma coisa que eu não citei. O questionário. Primeira questão, aí você constrói e responde para tentar tornar a história algo exato, né? Decoreba. E aí o que acontece? Isso é um erro. Por quê? Dá um exemplo para você aqui. Vamos imaginar que nós vamos estudar a equação de primeiro grau, certo? Existe uma fórmula, você aplica a fórmula e você responde a questão. Depois que você aprendeu isso aí, o que você tem que fazer agora? Praticar. Como é que você pratica? Repetindo. Respondendo questões. Então vai aparecer 500 questões e você vai usar a mesma fórmula para responder isso. Isso é decorar. Só que assina comigo. Eu estudei Vargas. Eu imagino que cada pessoa que construiu a questão, ela vai construir de uma ótica diferente. Exatamente. Então isso não é decorar. Porque a resposta não é exata, não é igual. Mas vamos lá para o Vargas. Aí eu respondi 100 questões de Vargas. Será que realmente eu sei Vargas? Porque só na era Vargas eu estudo. Revolução de 30, governo provisório. Aí governo provisório, o que ele fez primeiro, depois a ideia trabalhista, aí eu tenho os ministérios que são criados, aí eu vou ter o Vargas anula a Constituição, isso vai gerar uma revolta. Dessa revolta eu tenho diversas coisas para comentar. Aí ele vem com a Assembleia Nacional Constituinte, monta o governo agora constitucional, aí eu tenho a Constituição para estudar, eu tenho as oposições a ele, que é o AIB e a ANL, e várias coisas para falar disso aqui. Eu tenho a intentona comunista, e aí eu tenho o Plano Cohen. Do Plano Cohen eu tenho várias coisas para comentar. Vargas instaura uma ditadura, Estado Novo. Nossa, Estado Novo eu votei. O que ele fez primeiro, uma nova Constituição. Eu tenho agora o Vargas sendo ditador, o Brasil participa da Segunda Guerra. Então, depois eu tenho o Vargas saindo do poder. Agora eu tenho um novo grupo que pede a volta do Vargas, que é o Movimento Queremista. O Vargas sai apenas em um conteúdo. Então eu tenho que fazer questão de tudo isso, porque isso pode cair. Então, assim, o que é que eu costumo dizer para o aprendizado de história? O que você fez é perfeito. Eu, quando dava aula para uma aluna, ela disse assim, pô, Luiz, eu acho massa a sua aula, porque tá parecendo uma série. Eu fico esperando o próximo capítulo, porque essa é a ideia. É transmitir para ele, eu sempre costumo dizer, vamos fofocar um pouquinho, né? Vamos, então, fofocar um pouco sobre a história hoje. Porque um exemplo, eu vou lá na aula falar de república. Que diz república? Marechal foi lá,
levantou e disse independência ou morte, vai falar. Isso é... Dom Pedro, né? Independência, não de república. Foi lá e proclamou república. Cara, aí quando eu digo que ele proclamou república, porque tem uma história de um cara que ficou com a mulher que ele era afim, Dom Pedro II, chama esse cara para ser primeiro-ministro, só que é uma fake news de um jornalista que queria a república. Marechal vai dizer, tá, então diga que o povo que a república foi proclamada. Eu já chamo mais atenção. Por quê? A república no Brasil, cara, a gente vai dizer que foi proclamada pelo um. O cara era corno, só que era fake news. Isso não aconteceu. Então isso já faz com que a galera diz, eita, peraí. Deixa eu parar para ouvir. Porque o aluno gosta dessas resenhas. Tá, mas aí o que acontece? Eu acredito que... Dom Pedro, tava ou não tava aliviando o ventre, né? Tava, com certeza. Quando Dona Leopoldina envia a carta para ele, a gente sabe que dá para mexer uma cai, né? Então são elementos que aguçam a criatividade e a curiosidade, porque assim, o fato é o fato. Mas hoje tem tantas narrativas para que a gente consiga interpretar o fato, que por isso que às vezes o entender a matéria é um pouquinho complicado. Isso, e é o que acontece. Então o que eu digo para o aluno? Lê. Lê muito. E depois você vai fazer questão para quê? Para você fixar aquilo que você aprendeu na leitura. Então, como é que eu costumo dar aula hoje, principalmente as aulas individualizadas? É de tal assunto. Por quê? Quando o aluno escreve, ele está lendo. Então, ele escreveu e está lendo. Então, ele já tem duas formas de aprender. E aí, normalmente, eu gosto de mandar as questões alguns dias depois. Eu respondo algumas com eles na hora, mas mando material alguns dias depois. Por quê? Para saber como foi a ideia dele de memorização do assunto. Porque se ele faz na hora, eu acabei de dar o assunto, não tem como ele esquecer. Uma semana depois, ele vai lá fazer. Aí ele pegou o gabarito. Eita, Rei de Vargas, o Estado Novo. Então eu não volto a estudar tudo Vargas. Eu vou estudar agora só o Estado Novo. Porque foi o quê? A defasagem do conteúdo. E aí eu aprendo. Então assim, eu costumo dizer para o meu aluno, vai estudar ciências humanas, você precisa ler muito. Eu costumo dizer, Stefano, que vai gerar aí 70% de leitura e 30% de questão. Que eu acho que é o contrário da matemática. Para mim foi perfeito. Porque assim, vamos lá. O Enem tem 5 áreas, né? Redação. E aí, redação não tem para onde. 2 a 3 produções por semana, né? De 8 a 12 produções por mês. Aí a gente vai para matemática. Alto grau de objetividade, exatidão. 70% questões, 30% teoria. Porque a probabilidade de uma questão de matemática ser repetida na prova é muito grande. Aí a gente vai para isso aí, matemática, química e física. Na biologia, eu tenho um alto grau de objetividade, mas eu também tenho um alto grau de subjetividade, mesmo sendo uma ciência exata, porque eu estou trabalhando um fenômeno humano. Então eu digo 50% de teoria, 50% de exercícios. Mas na biologia não dá para viver de mapa mental. Porque na Prófase 1 você tem 5 subfases. Então, como é que eu vou conseguir memorizar isso aqui no mapa mental? Então, resumos em tópicos e mapa mental. Quando a gente vai para as humanas, leitura em Savory, que é essa que eu expliquei, né? Imaginar o cenário e escrever em cima do parágrafo o que eu entendi. Aí, logo em seguida, eu pego o meu caderno e vou transcrever tudo o que eu entendi de cada parágrafo e construir a minha anotação, para que depois eu consiga ir para as atividades. E aí, tanto em linguagens quanto em humanas, a gente faz o oposto. Apesar que linguagens, a quantidade de questões de interpretação de texto, entre 28 e 32 questões, é muito melhor responder questões e descobrir os elementos de uma interpretação do que estar estudando gramática. Uhum. Mas em humanas, 30% de questões, 70% no conteúdo. 70% tentando entender as narrativas que regem aquele conteúdo. E é interessante também, eu gosto de indicar filmes, porque vai entrar nessa ideia. Quando eu assisto o filme, eu imagino aquilo que eu estudei. Então fica mais fácil também. Você traz mais elementos ao mais cenário, elementos, né? pro cenário. Então você vai, eita, poxa, a aula foi daquilo ali. Eita, eu gostei disso aí. Então, automaticamente, a gente entende e consegue construir esse cenário e fica mais fácil de entender. Eu sempre também costumo nas aulas, um exemplo prático. Gente, olha só, a Primeira Guerra tem aqui a segunda fase, que é a Guerra das Trincheiras. Tá, os caras tirar um buraco? Não, gente, não é um buraco, é o quê? Um túnel. Tá, mas como assim? Aí tem uma cena do filme que eu gosto de mostrar, que é a Mulher Maravilha. É quando, então, ela
sai da trincheira, começa a botar a armadura, e então ela vai para ali para a terra de ninguém, e aí ela começa a desviar das balas até que o adversário ganha a trincheira. E aí o agrupamento dela vai, avança e ganha a trincheira do inimigo. Então eles olham, agora eu entendi. Então eu sempre trago esse elemento para a aula. Eu sempre tenho alguns videozinhos de alguns filmes, quando eu falo de alguma coisa, para mostrar. Por quê? Porque automaticamente eu faço ele entender aquilo e ele não esquece mais. Perfeito. Luiz, com relação à história geral ainda, né? A gente conversou um pouquinho de história antiga, Idade Média, né? Mas ainda voltado para a história geral, nessa parte mais moderna e pós-moderna, quais cuidados eu devo ter nessa prova? O que é que eu tenho que ter cuidado? França, na Revolução Francesa, sempre cai. Luiz, era napoleônica. Tem coisa que, assim, eu nunca vi cair sobre isso. Então, o que é que eu faço? Tomo cuidado para não perder tempo estudando isso. Eu passo o olho, né? Passo o olho e corro. Por quê? Porque são coisas que não costumam cair. Pode cair? Pode. Mas nessa altura do campeonato, faltando 50 dias pro Enem, eu vou perder tempo com coisa que a gente nunca viu cair? Então, pincela e vai embora. É só que ela lida para consciência, dizer, não, realmente falou isso aqui, e vai embora. Mas eu tenho que ter cuidado e não estar dando assunto que normalmente não cai. Entendi. E então, essa parte de história geral, ela tem vários conteúdos que são contemplados, mas o Enem também olha muito para o Brasil, né? Eu vi que, por exemplo, segundo o Reinaldo, tem um percentual de recorrência muito alto. E na história do Brasil, né? Quais são os conteúdos que mais caem? Ou que vem com maior recorrência ultimamente? Antes de passar para o Brasil, eu quero falar sobre um detalhe. Galera, não esquece. Vai ajudar imperialismo. Vai ver a ideia do darwinismo social. Aquela missão civilizadora da Europa, como a África. Imperialismo cai bastante. Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. São assuntos também que o século XX aborda muito bem história geral. Falando de Brasil... Luiz, movimentos políticos, né? Nazifascismo, comunismo, de vez em quando aparece ou pouco? O nazismo, o fascismo já caiu mais, mas normalmente quando cai é falando de Segunda Guerra. É muito raro cair sozinho, do Enem. Comunismo também é muito pouco, essa ideia assim. Você vê, a Revolução Russa mesmo cai pouco. Revolução Russa, pouco cai no Enem. São questões que não aparecem com tanta frequência. Como aparece a ideia das grandes guerras, né, do imperialismo. Tá? Então, isso é bem abordado. Pensando em Brasil, você falou uma coisa, segundo o Reinado, sempre está lá. Era Mauá, é uma coisa que é importante. Outro detalhe, escravidão. Gente, você coloca assim, escravidão, escravo. Todas as provas, 2013 até 2022, caiu questão sobre escravidão. Caramba. Todas as provas. Então, escravidão é um tema que eu tenho que abordar. Só que aí pega o bizu agora. Olhe para cá. Pega o esquema agora. Hoje, ninguém vai perguntar assim, qual é o navio que os escravos africanos vieram? Navio negreiro, tumbeiro. Não, isso não cai mais no Enem. Fala de escravidão, mas o Enem está dando uma preocupação, sabe como? De onde esses escravos vieram? Antes de chegar no Brasil e ser escravo, o que eles eram? Como era a organização social deles? A religião deles? Isso é uma temática que tem que ser pensada hoje. Tá, chegou no Brasil, tá, a escravidão, como eles se organizaram, mesmo no processo de escravidão? Aí vem as suas danças, a sua religião. Então isso é muito abordado dentro da escravidão. Não mais aquela pergunta seca, mas é uma contextualização sobre a escravidão. Então, entender os quilombos, como funcionava ali dentro é importante. O zumbi é importante? Mas ninguém vai perguntar algo sobre o zumbi. Mas a organização social dentro do quilombo, sim. É como se tentasse trazer uma compreensão maior sobre o movimento histórico, isso, não exatamente. Só sobre o escravo. Isso, não só sobre o tema escravidão, mas sim toda a questão que envolve isso aí. E por que o segundo reinado também é tão bem falado? Porque eu tenho aí o início do final da escravidão. Porque eu começo com 1831, com a Lei Feijó. Um detalhe, eu queria falar disso aqui. Eu acho que se você pegar o telefone aí agora e colocar assim, Stefano, leis abolicionistas. Primeira lei que vai aparecer em 1850. Tenho quase certeza. Faça em casa você aí. Pega o seu telefone e coloque leis abolicionistas. Primeira que aparece em 1850. E a galera esquece o 1831, que é a Lei Feijó. Que é a primeira lei da abolição do tráfico de escravo. Que vai ser chamada de lei para inglês ver. Por quê? A gente sabe que o processo
escravocrata não é um desejo imperial, não é um desejo da princesa Isabel porque ela ser boazinha. A gente sabe que desde 1810, quando há o tratado de paz, comércio e amizade com a Inglaterra, já se tem ali que o governo imperial vai abolir a escravidão, o tráfico de escravos. Por quê? Como é que a Inglaterra vai colocar indústria no Brasil se a mão de obra não é paga? Então já tinha um acordo ali inicial para iniciar essa abolição da escravatura. Mas por que isso não acontece? Porque os latifundiários seguram a escravidão. Não é à toa que eu tenho os latifundiários, eu tenho a igreja e eu tenho o exército. Esse é o pilar que segura o império. Ele vai perdendo a igreja, perde a Guerra do Paraguai, que é um assunto muito importante estudar, a maior guerra que o Brasil participou. Quando ele perde o exército aqui, ele fica balançando só com os latifundiários. Não é à toa que a abolição da escravatura, 1888, ele perde os latifundiários, no outro ano ele cai. Ou seja, então, a escravidão vai estar totalmente atrelada ao quê? A queda do império. Então, o império dura aí quase 50 anos. Então, é muito importante você entender o processo do segundo reinado. Por quê? Porque é algo que traz muita coisa na nossa história. E aí também a gente começa a formar a identidade do Brasil. Tem que entender que até 1822, o Brasil é muito português. Começa o Império, Brasil muito português. Finalzinho do Império, Enem da República, começa agora a ter uma identidade brasileira. Então isso é uma coisa que o Enem também está abordando, é a identidade, essa sociedade que vai culminar na ideia da Primeira República, que é um assunto muito abordado também dentro do Enem. A ideia do coronelismo, né, a ideia da política do café com leite, aí e assim diante. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que prestar bastante atenção no segundo reinado. Brasil colônia e Brasil república. Vamos lá. Quando eu penso em colônia, povos originários, tá? Os famosos indígenas. E aí, um detalhe também importante. Organização social deles. Como eles se agrupavam. Como foi que eles, então, distribuíram. Como eles eram os primeiros. Porque se a gente parar para pensar, Stefano, por muitos anos, e ainda hoje persiste isso, a gente não estuda a história do Brasil. A gente estuda a história da chegada do europeu ao Brasil em diante. Exatamente. É porque é de 1500 para frente. E antes disso? A gente nem para tentar entender que... Quer dizer, até já se entende, né? Hoje já deu aquele um avanço conflito. bem. Da gente lembrar que o índio, ele foi oprimido, foi caçado, né? E ele praticamente não tinha o mesmo recurso tecnológico e bélico que os portugueses quando chegaram aqui. Stefano, eu concordo com você. Vai ter uma galera que vai ficar com muita raiva de mim que eu vou falar agora. Mas quando a gente pensa assim, se eu perguntar para você, Stefano, nessa relação do pau-brasil, quem foi que foi enganado? O indígena ou o português? Eu acho que nenhum dos dois, né? Ambos ganharam, né? Mas o que a galera vai ver de frente? O indígena. O indígena. Portugal veio aqui, roubou. Tá, mas se liga. Tem um documento que eu acho legal, que o cara fala assim, por que vos vem de tão longe para pregar madeira? Na terra que vos habita não existe madeira para fazer fogo? O pau-brasil se via para quê? Pro indígena. Fazer fogo. Mas aí imagina, eu trago agora um machado. Eu trago agora uma cartucho, uma arma de fogo. E eu troco pelo pau-brasil. E aí, outro detalhe. Eu começo a dar elementos que não tem pro indígena. Então ele acha que ele tá ganhando. Então a galera vai me matar, vai ficar muito... Professor de história vai ficar muito raiva de mim. Mas é verdade, eu faço a pergunta. E pra que ele queria arma de fogo? Pra se defender de quem? Dos portugueses, do europeu? Pra caçar, né? Não! Pra se defender da outra tribo. Stefano, as tribos indígenas... vou dizer pra você. Os Tupinambás e os Caetés, ambos são estrangeiros como são estrangeiros os portugueses. Os indígenas não se entendem como iguais. Temos que entender que os povos indígenas eles são heterogêneos. Eles não são homogêneos. As tribos não se achavam que era o único povo. Então, para o Tupinambá, os Caetés, como os portugueses, são estrangeiros. Entende? Então, é claro, vai ter todo um processo exploratório português? Vai. Os indígenas serão escravos? Serão. Eles vão oprimir os indígenas? Vão. Vão impor a sua fé? Vão. Entretanto, nesse primeiro momento, nesses primeiros 30 anos, a relação entre Portugal e os indígenas, os povos nativos, é uma relação pacífica. Pelo menos na América Portuguesa.
Comercial também? Sim, comercial também. O Brasil ali nesse momento vai fazer uma espécie de entreposto comercial com as feitorias, porque o grande objetivo de Portugal é com as Índias. Queria achar ouro aqui e não se acha. Tá? Então é pacífico. Então, isso é um detalhe que a gente tem que entender. Vai ter muito indígena, Stefano, que vai se beneficiar com os portugueses aqui. Eles vão virar líderes de vilas. Eles vão abandonar a sua aldeia e vão virar, vamos dizer assim, um homem branco, vamos dizer assim. Entende? Então, assim, isso é importante entender. Então, a organização social indígena, como seus costumes, suas leis, é muito importante se ver isso. Claro. Então, o que é que eu digo? Hoje, na prova de ciências humanas, o seu olhar para os povos originários, ele deve ser mais antropológico. Não somente histórico. Tá? Tem que entender ele ali como essas relações entre eles. Um detalhe que eu falo para os alunos estudarem hoje são os 2 troncos linguísticos, o Macro-Jê e o Tupi. Isso é importante também entender as tribos ali que são Macro-Jés, tronco linguístico Macro-Jé, tronco linguístico Tupi, para entender também essa dinâmica ali do Brasil no seu início, entendeu? Gente, cortando aqui o Luiz rapidinho, uma aula como essa, densa em conteúdo, não dá para assistir sem papel e caneta na mão. Não dá para você ignorar tudo que está sendo dito, principalmente com a brevidade do Enem. Então tem que estar anotando tudo ali. A gente já falou de história geral, e as suas diversas idades. Agora a gente está na história do Brasil. Já conversamos sobre Segundo Reinado, agora estamos no Brasil Colônia e daqui a pouco no Brasil República. Então, assim, é uma visão cirúrgica desse processo e você precisa estar atento. Por isso que é muito importante você copiar. Mas dando continuidade, Luiz, além dos escravos, tem algum outro ponto importante sobre essa parte de Brasil Colônia que o aluno precisa estar ligado? As ideias de economia. Então, você pensar no ciclo do pau-brasil, no ciclo do açúcar, ciclo do ouro, ciclo do café, entra segundo o reinado, isso é importante. Então, esses ciclos econômicos são importantes. Por quê? Eu começo também a entender a distribuição do Brasil. Qual foi a principal região no início do Brasil? Nordeste. Por quê? Porque o açúcar. Então, enquanto o açúcar dava muito bem, o Nordeste é a região que mais era valorizada. Não é à toa que eu vou ter ali logo depois Salvador como a primeira capital do Brasil, né? Centralizando ali com o governo geral. Com o passar do tempo e agora a concorrência do açúcar com os holandeses, depois que eles invadem, aprendem todos os processos que vão embora, e vem a descoberta do ouro, o desespero de Portugal, os bandeirantes, outra coisa importante entender, começa agora a desbravar o Brasil e encontra ouro, o eixo muda. O Nordeste cai fora, a galera desce ali para o Centro-Sul. Depois disso vem um café, eu tenho São Paulo. Eu entendo que o São Paulo é a principal região do Brasil. Porque o último grande ciclo econômico que deu muito dinheiro está lá. Então isso é importante, entender essas dinâmicas e essas mudanças de eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul. Então, através dos ciclos econômicos, eu consigo entender isso. A gente não vai entrar, porque a gente vem aí de 4 anos muito polarizado, e eu fico imaginando as dificuldades que vocês de humanas tiveram para narrar os seus conteúdos com essa onda de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, liberalismo. Não, porque a gente passou por um período aí muito complicado, mas a nossa ênfase aqui não é governo. E tanto que a gente praticamente é de correntes diferentes e a gente dialoga quase todos os dias, não pode se ver que é a maior folia. Mas, cara, como é Brasil República, né? Cara, percebe. Depois é o regime presidencialista, né? O Brasil República, eu acho massa. É a parte da história que eu mais curto, principalmente o recorde de 30 a 45. Ele é varguista, da era Vargas, né? Ou seja, a gente vê ali o melhor e o maior presidente do Brasil, Vargas, as grandes conquistas sociais, trabalhistas, não concorda, não, etc. e tal. A gente esquece aquela parte de 37 a 45, né? Mas, brincadeiras à parte, o Vargas era um dos caras que mais caía no Enem. Sempre era certo 2 questões. E aí, Steph, tem uma história curiosa, não sei se você vai lembrar disso. Assim que eu comecei só no 9º ano. Né? Você já deve ter começado, acho que é 9º e 1º, não foi? 9º e 1º. Estava 9º e 1º, eu estava só no 9º. E aí, a gente tá aquela folia, aquela ideia toda, e com aquelas brincadeiras, a gente sempre muito ativo como professor, e todo mundo já conhecia a gente, e pediram então a participação da gente no aulão, 3º ano a gente foi.
E aí eu levei 4 questões. Uma sobre feudalismo, 2 sobre Vargas e uma sobre Dom Pedro II. E eu gosto de Vargas mais ainda por quê? Naquele momento eu mostrei as 4 questões. Gente, preste atenção, vai cair Vargas. Assim, assim, assim. Gente, olha, pá, aulão. Chega o Enem. Cara, e Deus é bom. Dezembro de 2014. 2 questões de Vargas no Enem. E a imagem que eu coloquei Dom Pedro no aulão caiu na prova. Então a galera começou a usar Luiz pai. Depois é o coordenador, vê o convite do primeiro ano. E aí a gente começa a carreira ali dentro do ensino médio, trabalhando com vestibular. E o que é que acontece? Ali, o Vargas, eu já gostava dele, eu saí dali amando cada vez mais. Mas eu acredito que é um tema que vai voltar um pouco mais. Entretanto, não sou vidente. O pessoal fica, redação, tema tal, mas eu acredito que ditadura vai cair. Tema tal, top 50, top 70, top 100. Mas eu acredito que a ditadura militar vai cair uma questão sobre ela. Por quê? Pensa comigo. Como governo, se eu não quero que toque no assunto para os estudantes, o que é que eu faço? Tiro do Enem. Se não tá caindo no Enem, eu vou trabalhar isso com os alunos para quê? Aí tem que entender, gente, quando eu tô indo pro 3º ano, claro, em alguns pontos, eu tenho que trabalhar mais forte aquilo que cai no vestibular, no Enem. Eu comento, mas eu não vou comentar tão forte, porque se não tá caindo, para que eu vou trabalhar esse assunto? Certo? Beleza. Mas quando cai, o que é que eu faço? Eu trabalho mais. Ditadura militar nos últimos anos não caiu, você pode pesquisar. Era questões sempre recorrentes. Existe um porquê. Tá? Mas eu acredito que agora, nesse próximo Enem, vai cair uma questão sobre ditadura militar. É porque, de certa forma, a prova do Enem, ela também tem esse cunho social de fazer com que o alunado, né, o futuro alunado técnico-científico do nosso país reflita sobre diversas questões. Sim. Então, nessa parte de regime presidencialista e Brasil República, você acha que o regime militar, a ditadura, ele vem com mais ênfase agora? Eu acho que ele vai cair. Né? Assim como também, eu acredito que o Vargas vai dar uma volta. Né? Então, assim, século XX, tanto de geral quanto de Brasil, tem que estudar. Primeira República, era Vargas, depois eu venho com ali o período populista, que eu vou ter Dutra, Vargas mais uma vez, JK, Jânio Quadros, João Goulart. Depois, o regime militar, ou a ditadura militar, com mais 5 presidentes. E aí tem as diretas-jás. Eu acho que é um tema que pode ser abordado. Por quê? A gente viu que teve muita manifestação de rua, e o direta-jás foi uma manifestação de rua, então pode querer abordar isso aí. Porque a ideia de pedir democracia, você vê que o Brasil falou muito de democracia esse ano. Mesmo que a galera banalize a palavra, não é? Mas a gente vê muito isso, então eu acho que isso é um conteúdo que pode voltar. Acredito que a nova república, ali Collor, Itamar, Fernando Henrique, o Lula, Dilma, Temer e o presidente Bolsonaro, eu acredito que não venha cair por agora. Vai chegar um momento que eles vão ser trabalhados, mas eu acho que essa nova república é algo que não deva cair. O Luiz falando aqui, eu lembrando, né? O Kleber é no meu juízo o tempo todo, porque eu sou muito formal, né? De certa forma, eu gosto de uma linguagem culta. Eu disse, não, Dom Pedro estava aliviando o ventre, né? Eu acho que ele ficou ali morrendo de raiva, porque era para ter dito assim, Dom Pedro estava cagando. De diarreia, tá, entendi. Porque, bicho, eu acho que essa parte do destaque dos elementos históricos é a melhor parte para que você consiga ver a história não mais de maneira tão monótona ou tão antiga, né? Você consiga... E hoje, com os remakes, né, os filmes estão trazendo esses movimentos históricos, acaba dando vida e a gente vai criando alguns sensos como indivíduo. Mas, cara, eu vou ser sincero, essa pergunta não estava no script. Para ser sincero, eu não tinha script nenhum, né? E quando eu convido o cara, eu digo assim, ó, senta e a gente vai bater um papo. Ele vai conversar sobre o quê? Eu digo, sobre você, sobre a sua matéria, dicas e um conselho final, né? Mas, cara, vamos entrar um pouquinho em redação? Por quê? Eu acredito... Eu ia até puxar esse link também. Que a prova de humanas, ela pode me ajudar, caso eu tenha alguma dificuldade, em tentar lembrar de uma ideia, de uma série, de um filme, ou até através de um filósofo, ou um sociólogo, encontrar um repertório que me ajude com o tema. Você concorda? Steph, eu não sei se na prova em si
você consiga fazer isso. Que bate nervosismo, entre outras coisas. Porém, a galera diz, redação ela gera ali 20% da nota, né? Sozinha, a matéria mais importante, junto com matemática. Mas não tem redação sem ciências humanas. Por quê? É nas ciências humanas que você constrói seu repertório. Se a gente parar para fazer uma pesquisa, quem são os mais citados na redação, você vai ter o Descartes, você vai ter Maquiavel, você vai ter o Hobbes, você vai ter o Bauman, né? Você vai ter o Foucault. Então, assim, você vai ter a Escola de Frankfurt. Essa galera é muito sempre bem citada na redação. E de onde é que constrói isso? Das humanas. Das humanas. Então, assim, eu preciso também pensar na aula de ciências humanas construir um repertório para minha redação. Eu preciso de algumas frases de alguns pensadores que vai, então, colocar base na minha redação. Eu não sou de redação, não costumo trazer, gente, vai cair tal tema, não faço isso. Mas a prova de redação, ela precisa ter uma base muito forte da prova da matéria de ciências humanas. Então, durante as aulas, os alunos precisam muito aproveitar isso. Quem teve aqui recentemente, o Rafinha, aquele cara é um espetáculo, ele abre a boca, gente. Tive o prazer de trabalhar com ele. A quantidade de repertório na aula dele, que ele constrói para a redação, você tem que sentar, ouvir e no final bater palma. Ou seja, então, redação é importante, mas eu preciso conhecer os filósofos, os historiadores. Exemplo, eu posso usar algum momento da história para basear o que eu estou querendo dizer. Não é? Um exemplo, vamos imaginar, sei lá, acredito que não venha cair nada sobre isso, mas vamos imaginar que fale sobre vacinação. Eu posso ir lá, voltar a 1904, com a revolta da vacina. Então, assim, as ciências humanas, ela ajuda muito a você construir sua base da redação. Então, assim, a galera tem que... Porque gera um paradigma. Isso é muito mais fácil. As maiores notas estão vindo daqui, então eu só vou. Mas existem outras coisas que vão lhe ajudar. Dependendo do curso, você tem que... Quer dizer, dependendo do curso, não. Você tem que ser bom em tudo. Uhum. Mesmo tendo uma TRI mais baixa, no primeiro dia, a sequência decrescente de TRI é redação, humanas, linguagens. No segundo dia, matemática, natureza. Mas, por exemplo, quando você está numa aula de filosofia, de sociologia, de geografia, de história, e o professor ele cria um contexto com o pensador, né, com o personagem central, e você cria algum tipo de afinidade com ele, fica muito mais fácil de você lembrar do que ele disse, lembrar de coisas que ele comentou para você utilizar como repertório. É muito diferente de você ter que decorar uma citação. Sim. Porque você pega ele e joga ele dentro de um cenário muito mais amplo, né? O que ele pensou, como pensou, por que pensou, foi influenciado por quem, qual era o movimento político, social da época que fez com que ele alavancasse aquela ideia. E aí você começa a tentar puxar situações que te ajudam, né? E, inclusive, né, um professor que usa muita série, recomenda muito filme, ele está trazendo, porque na redação você pode citar isso. Então, assim, é bem importante. Então, assim, eu acredito que as ciências humanas, ela ajuda muito a aliviar a nota 1000 da redação. A gente vê que a maioria das notas 1000 tem alguma citação histórica, algum filósofo, alguma coisa voltada dentro das ciências humanas. Luiz, dentro da história, quais são os calcanhares de Aquiles, né? Da galerinha? As ordens religiosas ali medievais, né, do feudo, é bem difícil de entender. Outra coisa que a gente vê a galera se atrapalhando muito também é Bizâncio. É um assunto pouco comentado, se cai a galera se atrapalha bem, né, Império Bizantino, as ordens religiosas, como eu já falei. Também, como eu tenho muito presidente na Primeira República, e aí pode vir uma questão nas alternativas falando que um presidente fez tal coisa e foi outro, isso também pode ser um problema, né? E há um detalhe que eu percebo com os meus alunos, é assim, nas duas grandes guerras, quando a gente pega, são praticamente iguais. Tem fatores, estopim, fases, final. E aí uma pergunta é sobre o estopim ou alguma fase da Segunda Guerra e propositalmente o Enem vai colocar alguma coisa da Primeira Guerra. O aluno para e pensa, meu Deus, e agora foi onde? Foi na segunda ou foi na primeira? E gera essa dúvida, então também pode ser um momento que atrapalhe ele.
Na prova também. Mas, relativamente, a gente sabe que tem questão média, fácil e difícil. Mas, na prova de história, se você tivesse como mensurar o TRI baseado na sua experiência de trabalho, desses conteúdos que você falou, baseado no estudo que eu sei que você faz de prova ano a ano do Enem, quais são os conteúdos que você poderia destacar que, geralmente, quando cai com um grau de dificuldade maior e quais os que caem com um grau de dificuldade mediano ou até fácil, baseado no aluno, né? Em como ele faz a interpretação daquele conteúdo. Questão de movimento social tem um cunho mais difícil, até porque o aluno, normalmente o aluno de ensino médio, ele não está muito envolvido nessas questões de movimentos sociais. Então, eles acabam se atrapalhando. Então, isso normalmente são questões de um cunho mais difícil. Outro detalhe importante, que fácil, questão de Revolução Francesa normalmente é muito fácil. A questão das guerras também normalmente são muito fáceis. A do Vargas, às vezes, também complica um pouquinho, que ele pode ser bem mais específico. Mas, normalmente, mais difícil movimentos sociais, questões políticas, né, de interpretação dessa questão política. Não sei se você deve lembrar um que foi o texto da Boulevard, né? A mulher não nasce mulher, ele gerou um problema para que a galera pudesse responder aquela questão. Então, questões desse tipo são mais difíceis, mas questões assim, Revolução Francesa são questões fáceis, colônia normalmente relativamente é fácil, e as guerras também normalmente são fáceis, a não ser que você se atrapalhe ali em confundir, assim, ele pede da segunda e nas alternativas coloca alguma da primeira e você vai se confundir. Mas normalmente são questões fáceis. Luiz, pensando em você não mais como professor, mas como um aluno, né? Fez Universidade Federal, é um cara que passou no vestibular, né? Acho que foi Enem na sua época, na minha foi PSS. Na verdade, chefe, o meu ano foi o último do PSS e o primeiro do Enem. Então você fez os dois. Eu acabei fazendo os dois. Mas aí, eu passei pelo PSS. E aí, trazendo um pouco da sua experiência, que é uma experiência como professor, como coordenador, como vice-diretor, né? E diretor, de certa forma, porque ali você acaba compondo a direção da escola. Interna, né? Interna. E também lembrando da sua época como aluno, quais dicas, né? Quais conselhos, né? Orientações você traz para essa galera que está aí há 40 e tantos, 50 e poucos dias do Enem? A gente, quando é novo, e eu sempre costumo dizer isso, quando a gente vira pai, fica mais chato esse negócio. Quando a minha mãe dizia era verdade em ter para os nossos filhos, mas eu costumo dizer algumas coisas. Se eu tivesse a mentalidade hoje, na época de aluno, eu seria um aluno muito melhor. Né? Mas na época de aluno você não tinha um córtex pré-frontal desenvolvido. Isso, então a gente era muito... Tem isso também, né? Bobão, essas Bobão, coisas. Né? E eu fico pensando, meu Deus, às vezes como a gente no ensino médio é bestalhadão, ó. Com 17 anos, com a cabeça de 30 e pouco. A gente era mais... Percebe, hoje responder questão, ler, né? E procurar professor. É uma coisa, Stefano, que hoje eu sinto dificuldade. Eu, particularmente, procurava muito professor. Tem um brother que é o Denison. Como eu procurava o Denison para responder questão? Cara, fez essa questão, não consegui. Matemática, responda aqui para mim. E ele era viciado em responder questão e ele parava, respondia. Então, eu sinto falta... De humanas, hein? O pessoal de humanas não gosta muito de exatas. E aí, sim... E eu, praticamente, gostava muito de matemática, né? Mas o Denison é sensacional, né? Inclusive, vou trazê-lo aqui. Eu não sei se, na verdade, foi o Denison que fez eu gostar mais de matemática que necessariamente... Inclusive, eu não sei quem é que vai saltitar mais aqui, se você ou ele, na hora que estiver falando, viu? Porque é hiperatividade pura. O que é que acontece? Assim, eu sinto falta. Então, o conselho que eu dou para os alunos, como aluno, procura o teu professor. Respondeu uma questão, não conseguiu, vai lá. Por quê? É mais fácil, às vezes, também... Claro, a facilidade da tecnologia, eu vou lá no Google pesquiso, mas nunca vai ser a mesma coisa de um professor explicando. Então, procura o teu professor, leva uma questão, professor, quero fazer essa questão aqui. Tem como você responder para mim? Vai lá, o professor vai sentar, vai responder. Eu acho que o aluno ele precisa querer mais nesse aspecto também. Procurar, o professor ler mais. Então, acho que são coisas importantes para que a gente consiga fazer um bom vestibular. E pensando como pessoa, né? A gente sabe que é um período muito tenso, né? Muito ansioso, o medo vai lá para cima, alguns têm aquela modalidade de medo catastrófico, né? Ou seja, é um negocinho pequeno, mas a gente escalona, outros têm um medo 880, né? Então, meio que um pouco extremo. Querendo ou não, é uma época em que a gente avalia se o que fez estava certo, se foi bem feito, se fez de qualquer jeito.
E a gente é um pouco cruel com a gente. Então, assim, o Enem está às portas, eu estou com uma quantidade de questões abaixo de 30 ou ali próximo de 30, 31, estou apreensivo, né? Que tipo de cuidados o aluno precisa ter nessa reta final? Stefano, falando agora de aluno como pessoa, questão mental, você é um cara que fala disso com excelência, eu gosto de ouvi-lo e aprendo sempre, e utilizo algumas das suas dicas quando algum aluno me procura, mas a gente percebe que a ansiedade atrapalha muito, né? Então, assim, e essa autocobrança que normalmente cada vez mais o aluno está tendo, né, em não passar por não passei, sou um fracassado, será que eu sou ruim, não vai dar certo, os meus pais esperavam. Então, essa autocobrança acho que acaba atrapalhando muito. Eu conheci um brother, um aluno, na época de PSS, ele lembra como hoje, ele tirou 1115 no primeiro PSS, que era o seriado. No 2, 900 e tanto. Então, o que todo mundo disse, tá aprovado. E a pressão toda foi nele. No terceiro, 400 e alguma coisa. Cara, aquilo era a nota dele. A gente sabe que não era a nota dele. Mas ele abriu a prova e só chorou. Não conseguiu fazer. No outro ano foi lá e passou em medicina, 4 colocado. Ou seja, então, a gente percebe que a parte emocional hoje atrapalha muito. Então, o que é que eu digo? Eu acho que o aluno precisa estudar muito. Mas ele precisa também ter momentos de lazer para que ele possa estar bem. Com a cabeça fresca, tranquila. Aproveita um final de semana, um tempinho, vai lá. E sem se cobrar. Porque é que tem aluno que vai na praia e diz, poxa, eu podia estar fazendo questão agora. Então, eu acho que também a parte da diversão... Claro, o aluno... eu estou fazendo agora, então vou agora chutar... Jogo os livros para cima e vou para a praia. Não. Sol e água fresca. Né? Não é isso. Mas também precisa ter um momento. Porque se você não vai descansar, já era. Como é que eu vou estar estudando? Eu preciso da minha mente bem se eu estou com a mente cansada. Eu preciso descansar também a minha mente. E assim, uma das coisas que eu acompanho você, acho top, é a forma como você faz esse trabalho com os alunos. Você pega no pé deles, que você vai morrer, mas obviamente você vai lá naquele carinho, ele descansa, então ele vai lá e volta. Treino com a cabeça. Difícil, jogo fácil. Isso, né? Treino difícil, jogo fácil. Essa é a frase que eu também estou tendo, né? Estou trazendo para mim. E assim, e não procrastinar. A gente sabe que são das coisas que mais atrapalha o ser humano. Gente, e a gente percebe que a gente às vezes faz, a gente pega, tá fazendo atividade. Não, vou pegar com o telefone aqui 5 minutos para descansar. Passou 3 horas. Então isso tem atrapalhado muito a procrastinação. Então assim, não procrastinar, descansar, relaxar, fazer aquilo que gosta. Eu costumo dizer que dá para você estudar muito, mas dá também para você sair, paquerar, beijar na boca, ir no cinema e não perder o seu foco, que é a aprovação. Eu falei um pouco do córtex pré-frontal pelo seguinte, ele só está completo na espécie humana com 25 anos. E aí é quando a gente se sente um pouco mais maduro, controle de comportamento, foco motivado, atenção. Então é uma região do cérebro muito importante para essas tomadas de decisão. E quando você fala de procrastinação, algo ecoa dentro de mim, né? A gente fica tentando entender, procrastinação é preguiça, é má vontade. No final das contas, a procrastinação ela é fruto por eu entender que o que eu vou fazer é trabalhoso. Porém, existe um desequilíbrio da minha essência, né, do meu inconsciente com a função que eu tenho que executar. E esse desequilíbrio faz com que eu comece a retardar a função. E muitas vezes a procrastinação, ela fala muito, né, da construção do indivíduo para chegar naquela tarefa. Mas eu quero agradecer a sua atenção, quero agradecer a sua presença, viu, Luiz? Foi muito importante. Eu acho que, como nunca, a gente conseguiu aí tirar todas as vendas da prova de humanas, dessa parte de história. A gente conseguiu permear por toda a história. Espero que você em casa tenha anotado tudo, tenha tomado nota daquilo que o Luiz falou. Foi uma aula muito densa, mas eu acho que depois desse momento, com relação a humanas, né, segundo o maior TRI do primeiro dia de prova, você vai sair daqui com uma consciência maior sobre o processo. Quero te agradecer, cara, dizer que foi uma honra, uma oportunidade muito boa, que os nossos alunos, né, possam ter acesso a esse conteúdo e possam correr. Então, eu agradeço ao convite, brother. Estarei à disposição para quando precisar. E você, cara aluno, não esquece,
estuda, se dedica, eu tenho certeza que a aprovação vai vir. E se não vir, levanta a cabeça, tem outro ano e vamos pra cima. Luiz, o Luiz é meio blogueirinho, viu, gente? Faz enquete, lança material, dá conteúdo de graça no Instagram. Às vezes dá módulo de graça para o menino em PDF. Fala nas redes sociais, porque depois de um momento como esse, em que ele está tendo acesso a muitas informações úteis para essa prova, como é que ele consegue te encontrar nas redes sociais? Gente, olha só. Vai lá no @vem_historiar e aí tem lá várias aulas de forma descontraída. Tu precisar de algum material, fala comigo. Vai lá no direct, né, no privado, e eu consigo te mandar um material também. O Stefano costuma dizer, esse material de graça, eu tenho que começar a cobrar, pensar nesse capitalismo. Mas eu disponibilizo alguns materiais, alguns apostilas feitas por mim, para que você possa, então, se dar bem no vestibular. Então, procura lá, @vem_historiar. Se você colocar professor de história também, você vai encontrar. Isso eu tenho uma grande surpresa. Eu dei aula recentemente de reforço. Um aluno lá do Rio Grande do Sul me ligou, tinha tirado uma nota baixa, e me ligou assim, Luiz, cara, você dá aula de reforço? Dou, sim, senhora. E aí nós trocamos o telefone, então fez a aula via Zoom. E aí, então, a aula era sobre vagas, ó. O assunto que ela tirou nota baixa. Eu disse, cara, como é que você me achou? Eu disse, não, eu botei professor de história, você foi o primeiro, lá do Rio Grande do Sul. Então, fiquei feliz, a galera sempre procura. A interação da galera nos quiz é muito boa. Luiz é um professor internacional, viu? Eu acompanho um aluno dos Estados Unidos que o pai se preocupou, mesmo morando nos Estados Unidos, dele entender a história do seu país. Isso é muito top, muito top. Assim, já tá terminando, mas a história foi massa. Ele ligou, né? E aí eu atendi, vi Instagram. Cara, meu filho mora aqui, a gente chegou com os 4 anos, ele não conhece nada de história do Brasil. O que é que é história do Brasil? Neymar, que ele gosta de futebol. Então a gente passou aí um tempão, nós encerramos, né, o nosso curso, a gente ficou aí 4 meses, só história do Brasil. Foi uma forma única, que eu nunca tinha trabalhado, porque normalmente você trabalha pensando em prova, você trabalha pensando no vestibular. Então, assim, foi um bate-papo gostoso, apresentar os presidentes, mostrar os nossos símbolos. Ele não conhecia os símbolos, a bandeira, explicar. Então, assim, ele é um brasileiro, estadunidense, né? Mora lá desde os 4 anos, mas agora ele conhece um pouquinho da história do Brasil. E foi top também via Zoom. Então, assim, foi muito legal. Então, galerinha, obrigado por sua atenção. Anota tudo, assista, aumenta a velocidade, mas um conteúdo como o de hoje a gente não pode perder. E até a próxima, viu? Toda terça-feira, às 15 horas, tem sempre um bate-papo muito importante para vocês. Valeu! Valeu, galera. Tamo junto. E não esquece, Vem Estourar com o Tio Luiz. Aqui é o jeito mais diferente da história. Valeu!